Bom dia, meus irmãos, desculpe pelo atraso, nós tivemos uns problemas técnicos, né? Jesus não teve esse problema no Sermão do Monte. Vamos orar, pedindo a Deus a bênção dele nesta manhã. Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo aqui ao redor da Tua Palavra, novamente retornando a nossa atenção ao livro de Provérbios. Pedimos a Tua presença pelo Teu Espírito, levando nossas mentes e corações ao entendimento da Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelas outras atividades que estão acontecendo nesta manhã. Possas guardar os nossos irmãos ali também. Em nome de Jesus, amém. Bem, outras atividades eu me refiro em especial, meus irmãos, nós estamos passando por mais um módulo do curso Prega a Palavra, estou devidamente uniformizado aqui, que é um curso para homens de formação de pregadores expositivos. Eu e o irmão Rendel somos formados nesse grupo aqui na igreja e agora nós vamos elevar esse número, agora quando terminarmos, para mais 12 ou 13 rapazes e homens aqui na nossa igreja para a glória de Deus. E por isso que vários estão ausentes. Lição número 11, 27 de abril. E hoje, irmãos, nós vamos falar de um assunto que não é problema para ninguém. Ninguém luta com isso. Por exemplo, quando você vai no Detran, você não tem problema com isso. Algo tranquilo. Porque o tema de hoje é ira injusta. Somos todos na calmaria, na maracujina, ninguém tem problema no trânsito e com o filho e assim por diante, né? É o céu. Mas está no currículo, né? Então vamos estudar, né? Está aqui, bora lá. E essa é a nossa agenda, onde nós estamos caminhando, chegando hoje à lição número 11. Vamos, irmãos, ler juntos a mensagem de Provérbios, próximo slide lá, vamos lá? O plano moral de Deus para uma vida regrada precisa ser abraçado em atitude de reverente obediência a Yahweh por aqueles que aspiram a uma vida significativa como indivíduos e como membros de uma sociedade pactual. Como está ali descrito, essa é parte do livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, saudoso professor Carlos Oswaldo, ok? Qual é o nosso objetivo, meus irmãos, na lição de hoje? Onde queremos chegar? Vamos lá. Saber. É necessário ter domínio próprio para administrar sabiamente as nossas emoções e agir de maneira equilibrada. Bem, puxando porque nós estamos fazendo o curso de homens, né? É óbvio que Deus nos fez de forma diferente, em que, via de regra, mulheres são mais emotivas do que homens. Mas, neste quesito, não funciona que as emoções atrapalhem mais as mulheres do que os homens. Particularmente nesta, muitas vezes nós vamos ver desequilíbrios maiores até do lado masculino. E a necessidade, meus irmãos, a palavrinha-chave aí, ou expressão-chave, domínio próprio, já nos conecta com o quê? O fruto do Espírito, não é isso? Ou seja, a ira, e tem sempre que colocar o adjetivo, né? A ira injusta, ela está necessariamente ligada a uma dificuldade de deixar que o Espírito e não a carne dominem a nossa vida. Não é necessariamente uma fórmula tão complicada assim. Quando eu ouço mais os meus desejos, as minhas vontades, as minhas prioridades do que aquilo que Deus tem colocado e falado que são as partes mais importantes da minha vida e o que eu devo obedecer, é uma forma que eu vou recorrer para fazer as coisas acontecerem, né? Pelo menos eu me engano desta maneira, achando que assim as coisas vão de fato acontecer na minha vida, e eu não poderia estar mais longe da verdade. O que eu devo sentir, meus irmãos? Arrependimento ao reconhecer a falta de domínio próprio e esperança em saber que em Deus encontramos inteligência emocional. Bem, eu quero deixar lembrado a cada um de nós que não adianta, por mais que esta ou qualquer outra área seja uma área repetente na sua vida, né, uma área recorrente na sua vida, você apelar para o, não adianta mais, inclusive a gente já tratou disso em outras reuniões, é assim mesmo e tal. Não. Pecado cometido deve ser pecado confessado, ponto. Quer seja uma ou 1 milhão de vezes. E a ira ou qualquer outra questão não é diferente.
O único remédio, meus irmãos, para nos livrarmos deste hábito é levarmos aos pés da cruz. Não tem como dar uma de coitadinho, ou tentar botar no fiado, ou partir para, como eu disse, não tem jeito mesmo. Não, tem jeito. Jesus não morreu na cruz à toa, não foi fazer turismo. Sangue derramado se aplica a cada e a toda situação na minha vida aonde o pecado se manifesta, e este não é uma exceção, ok? Este pecado não é uma exceção. E agir? Preocupe-se com a forma como você reage nos momentos tensos, controle os impulsos. Bem, eu já usei muitas vezes essa ilustração. Se você, diante de uma parede, jogar uma bola de vôlei, basquete, tanto faz, a lógica é que a bola vai bater e ela vai voltar, né? Geralmente em uma velocidade, uma força proporcional àquela que você jogou. Então, se você jogar com muita força, ela vai voltar com muita força, pouca, mesma coisa. Mas já pensou se você jogasse a bola na parede e ela ficasse lá? Ela segurasse? Essa é a diferença, meus irmãos, de uma reação e de uma ação. A reação natural, em um mundo debaixo da queda, debaixo do pecado, a reação natural a qualquer situação irritante, qualquer pessoa irritante, qualquer questão provocativa e assim por diante, é reagir com ira. Ou com raiva, tanto faz a palavra que a gente vai usar aqui. Essa é a reação natural, ok? É jogar a bola e ela voltar. O que difere o cristianismo e o que difere o nosso fundador, né? Que difere Jesus de absolutamente tudo, é que ele nunca reagia. Ele sempre agia. Ele fazia o contrário de que lhe era esperado. Sejamos sinceros, com 3 anos de provocação por parte, e a gente tem só uma parte registrada, tá? Por parte dos fariseus, escribas e saduceus, eu e você já tínhamos perdido a cabeça, né? Já tinha falado umas verdades para ele, já tinha vai cuidar da tua vida, e sei lá o quê. Ou pior, a gente certamente não responderia durante 3 anos de perseguição da mesma maneira que Jesus fez. Mas por que ele fez? Porque ele agia, ele não reagia àquilo que era feito contra ele. Isaías 53 nos dá o exemplo último. Como ovelha diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Perceba, meus irmãos, o disparate que é a minha e a sua experiência para com a dele, ok? Quem sou eu na fila do pão? Nada. Uma criatura como aquela contra quem eu tenho me irado. Agora vamos ver a realidade dele? Cada átomo na vida de Herodes, na vida do Sinédrio, na vida de Pilatos, ele havia feito. Literalmente. Não é metaforicamente. A Bíblia fala claramente que tudo que foi feito por ele, e nada que existe existiria sem ele. Ele sustenta a própria criação. Átomos giram, o átomo não gira, os elétrons giram, mas você entendeu o meu ponto. Eles giram e ele funciona, eles mantêm-se coeso, porque Jesus permite. Isso, irmãos, é importante reafirmar que verdades como essas são verdades, ponto. Não é uma coisa que a gente acha. Ele sustenta a criação. Nunca faria, mas se ele removesse a sua mão, tudo se desfaria de uma hora para outra. Pronto, ok. Então ele tem diante dele essas criaturas, da melhor espécie possível, só que não. E o que ele faz? Ele tolera a ofensa, o abuso, a tortura, não? Palavra que é tão tóxica nos últimos 50 e 60 anos no Brasil. Ele tolera e não fala absolutamente nada. Então, Jesus, obviamente, como sempre, vai ser o nosso exemplo absoluto nesta área também. Vamos para a nossa introdução, meus irmãos. Um dos grandes desafios da vida cristã é lidar com a raiva, especificamente a justa ira. Com todas as marés culturais que surgem em torno de nós, é muito fácil viver com raiva nesses dias. Irritamos-nos com as mudanças que estamos vendo na cultura, irritamos-nos com o pecado e ficamos com raiva dos cristãos ou da igreja pela falta de respostas ou por maneiras de responder que percebemos serem erradas. É claro que nesse quesito aqui, você vai responder diferente de mim, que vai responder diferente dela, claro, né? Tem gente que é muito verbal a respeito da sua frustração da maneira como as coisas estão indo hoje, e outros são mais, engole para dentro, né? Engolir para fora é difícil, ele fica guardando, e fica guardando e guardando. Dizem que isso é algo muito saudável, não, dá até problema aí na saúde, né? Mas o ponto é que a gente não...
Estava demorando. Esse microfone está de birra comigo. Nós não agimos da mesma maneira, mas vamos trocar por outra palavrinha mais nobre. A gente fica ou não fica indignado com o estado das coisas? É só você abrir as notícias. Nosso irmão foi diante de uma clínica de aborto, não levou trio sonoro, não fez bagunça, não estava com a multidão, estava sozinho, ok? Isso é Inglaterra, século 21, 2025. Talvez a notícia no máximo seja final de 2024. Porque também o caso dele não foi único. Sozinho, orando na frente de uma clínica de aborto. Como? Bem penteca mesmo, com a mão levantada e sapateando? Não. Bem batista fundamentalista, assim, retão. Calado, só orando aqui. Foi preso. Então, enquanto eu estou ensinando essa lição, eu já começo a lembrar da indignação que eu fico com uma situação dessa. É aí, meus irmãos, que o mar se divide. Até onde eu fico com uma ira justa, uma indignação justa, mas quando é que eu cruzo a linha para uma atitude pecaminosa? Sabe? Tipo, não tem ninguém para dar uma surra nesses policiais ali e acabar com a raça deles? Pronto. Já passei pro lado negro da força. Estava indo tudo bem. Né? Estava bem Jedi do lado de cá. Ah, Darth Vader. Quem não pegou a referência, onde você esteve nos últimos 40 anos? Entendeu? É difícil. Eu e você lidamos constantemente com isso. E eu estou falando de uma questão que afeta o cristianismo diretamente. Ok? Mas há muitas outras questões que não são tão nobres assim, importantes, como a política, como a economia. Para quem tem mais de meio século, como vários aqui, e eu também, a gente cansa de viver a mesma situação. Cansa de ver um país que é ser o país do futuro. Esse futuro nunca chega. Mas a promessa que nunca se conclui. E a gente vê outros países. Você sabia que existe no mundo 5 países onde você, brasileiro, pode viajar e você é rico? Vamos começar a lista. Venezuela, Cuba, não começou bem. 5 países, os outros estão lá do outro lado do mundo, que para ir é uma dificuldade. Onde você pode ir, você vai comprar, né, que você trabalha 3 anos para comprar um carro, vai comprar em 6 meses, por exemplo. O ponto é que são questões que você lida o tempo todo, e aí eu tenho 2 escolhas, meus irmãos, e nós temos. Eu vou lidar com isso, com uma reação ou com uma ação. E há diversos dispositivos que a gente vai ver sobre isso, de como isso me ajuda a lidar da maneira correta. Voltando, segundo parágrafo. Fundamentalmente, devemos entender que existem 2 tipos de raiva. A ira justa, que é alimentada pela glória de Deus, e a ira injusta, que é alimentada pela nossa própria glória, ou pelo nosso próprio orgulho, nossa própria vontade, nosso próprio senso de o que é certo e errado, e assim por diante. Como você é conhecido por seus amigos e familiares quando está irado? No calor das emoções, você geralmente pensa antes de falar ou agir? Quais são as consequências da ira injusta? Como devemos reagir diante de uma pessoa irada? A ira é um mal hereditário ou um comportamento aprendido? Eita, um monte de coisa aqui, né? Bem, em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria destacar que a ira justa, ela é muito mais difícil de se manter do que a ira injusta. Por quê? Porque aqui, é verdade, irmãos, tudo que é bom, que é justo, que é de boa fama, lembra de Filipenses? Tem que ser cultivado, tem que ser mantido, é frágil, por assim dizer, por causa da nossa natureza pecaminosa. Já do lado negro, não, porque eu já ajudo. A minha natureza caída pelo pecado já ajuda a que a ira injusta se mantenha. Até nisso a gente já está em desvantagem. Agora, essa indignação, perceba, meus irmãos, e inclusive desejo ou pedido até de oração de alguma atitude, ela não nasce em mim, ela nasce em Deus. Vamos para o exemplo mais conhecido sobre Jesus. Quando é que Jesus manifestou ira, irmãos? Quando? Pronto. Quando ele chegou ao templo, detalhe, tá? Importante, não era a primeira vez que ele ia ao templo e sempre foi assim, há muito tempo. Mas naquela ocasião ele usa em especial porque ele está perto da sua morte. É quando ele fala, derrubem esse templo em 3 dias e eu reconstruirei. Ele faz um trocadilho, que ele está falando do seu corpo, da sua vida, e não do prédio em si. E aí ele pega lá um chicote de cordas, muito diferente do chicote que seria usado contra ele dias depois, e ele expulsa os vendilhões do templo.
Várias coisas estavam acontecendo ali, negócios ilegais, irregulares, venda de animais não apropriados para o sacrifício, né? O cordeirinho tinha que ser branquinho, de 1 ano, etc, etc. Toda a prescrição da lei. Em outras palavras, fogo estranho estava sendo oferecido no templo em Jerusalém. E por isso ele faz aquilo, e os discípulos lembram: o zelo pela minha casa, pela sua casa o consumirá. Texto lá do Antigo Testamento. E nós sabemos, irmãos, claramente Jesus nunca pecou. Aí eu me coloco no lugar dele, nas diversas situações religiosas onde eu vejo coisas erradas fazendo, e eu vou primeiro pegar a senha 00101. Eu nem sempre agi de maneira justa, de maneira de indignação justa. Inclusive, eu já me eximi de determinados debates ou embates, porque eu percebi que eu não estava tendo domínio próprio. Perceba, a razão estava do meu lado, ou melhor dizendo, eu estava do lado da razão, mas não estava procedendo da maneira correta. Interessante isso, né? O herege estava do lado de lá. A pessoa com o erro doutrinário estava do lado de lá. A pessoa da seita estava do lado de lá. Mas quem estava perdendo a postura era eu. Agora, detalhe, irmãos, entre alguém que conhece a Cristo e alguém que não conhece, de quem era a obrigação de manter-se na postura? Minha. Clara e obviamente minha. Graças a Deus não foram todas as situações, eu já conversei longamente com o Testemunho de Jeová, com mormons, certo? E graças a Deus aquele dia o troféu domínio próprio conseguiu ser alcançado, pela graça do Senhor, né? Só por causa de Jesus mesmo, irmãos. Que a vontade era acender a fogueira, a vontade era pegar a espada da Inquisição. Porque você fica indignado de como as pessoas manipulam a palavra, enganam as pessoas e as levam à perdição, porque estão ensinando uma mentira em lugar da verdade. Então, são questões a levar em consideração. Aí ele pergunta também, no calor das emoções, você geralmente pensa antes de falar ou agir? Essa é a questão fundamental na mecânica da coisa, né? É o famoso ditado que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, mas sempre o ditado é tão simples de ser aplicado assim, né? É só um ditado, porque na verdade Deus nos deu 2 ouvidos, porque se você tiver um só, você ouve em mono, e aí não presta, a coisa fica horrível. Então você tem, porque tem que ser assim, mas certo, verdade, ouvir melhor e falar menos. Tiago fala isso. Todo homem seja pronto a ouvir e tardio em falar. Uma estratégia que também gostaria de dizer, funcionou 100% das vezes, mas não foi, é parar, botar o carro em ponto morto, puxar o freio de mão, né? De preferência até desligue o carro. Pense antes de responder. Dica, também funciona no casamento. Grande parte das brigas que nunca acabam, porque ninguém põe em ponto morto. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí fica a coisa cansativa, que geralmente não chega a lugar nenhum, porque ninguém põe em ponto morto. Esse prolonga ad infinito. Última questão ali do parágrafo. A ira é um mal hereditário ou um comportamento aprendido? Qual a resposta, irmãos? Os dois, ambos. Ambos os dois conjuntamente. Você pode realmente ser alguém que tem uma herança de cabeça dura, de cabeça quente, melhor dizendo. Lembra da história que eu contei com o cara que foi falar para o seu pastor por que ele era nervoso, era tal? É porque minha mãe é do Piauí, meu pai é do Rio Grande do Sul, não sei o que, começou a atribuir a cultura, porque de pessoal do Piauí é meio cabeça quente, né? A gente conheceu o Vitor, que não era tão cabeça quente assim, acho que meio que desmentiu isso aí, mas vamos lá. Qualquer outro nordestino, provavelmente um nordestino vai apontar para o estado do outro, né? Porque é sempre o outro que é pior. Mas... E o cara, a mãe era lá ou o pai era do Rio Grande do Sul. E ele atribuiu a sua herança genética. O que seu pastor respondeu? Lembra, irmãos? Porque ele falou que era dos seus pais. Ele perguntou, e do seu pai celestial, você não herdou nada? Porque pode ser sim, um traço seu. Você conhece gente que é mais calma e gente que nem tanto. Talvez você já teve até dentro dos seus filhos, como você vê, rapaz, esse aqui está sempre no banho-maria, esse aqui sempre no fogo alto. Não acontece, personalidade. Mas
também é um comportamento aprendido. Inclusive, irmãos, eles aprendem de nós pais, e nós dos nossos, e assim por diante. Se o ciclo não for quebrado, você já foi em uma casa onde todo mundo parece que repete o mesmo mau comportamento? Também já fui onde todo mundo repete o bom comportamento, graças a Deus. Mas essa é a primeira questão, é esse comportamento aprendido. Bem, hoje aprenderemos em Provérbios ensinamentos sobre a importância de termos emoções equilibradas, pois quando nossas emoções ficam fora de controle, podem gerar danos irreparáveis. Na lição de hoje estudaremos sobre a ira injusta, suas características e consequências. Vamos lá. Número 1. Ira injusta é irracional e destrutiva. A poesia hebraica transmite ensinamentos profundos por meio de imagens. Aliás, perdão, vamos ler a Bíblia, né? Antes de tudo. Eu hoje... Você empresta, meu irmão? Deus abençoe, multiplique, dê mais ainda. Prega a palavra acontecendo, coisas na cabeça, estava esquecendo a minha em cima da mesa. Vamos lá. Provérbios 14, meus irmãos, 29 a 31. Provérbios 14, 29 a 31. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas quem trata o necessitado com bondade honra a Deus. Ok? Então a gente vai passar para outros textos aí, mas vamos começar a partir deste. Você pode me ajudar, secretariano, quando você vê o texto lá, você já deixar aberto? Mas vai ter ali, ó, outro lá no 27, ok? A poesia hebraica transmite ensinamentos profundos por meio de imagens. O sábio compara o peso da pedra e da areia com o peso da ira. A pedra é algo denso e duro. A areia é um granulado solto, relativamente denso e pesado. A ira, um sentimento aparentemente leve e inofensivo, é descrito como mais pesada do que a pedra e a areia. Seu peso elevado é devido ao seu alto grau destrutivo. Quando não contida, certamente causará danos irreparáveis. Provérbios 27, versículo 13, irmãos, nós lemos o seguinte: a pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. É muito interessante, irmãos, como é que nesse caso é um paralelismo hebraico de comparação, certo? Então ele usa essas duas imagens para mostrar que ouvir alguém irritante é como você está sendo soterrado em pedra ou em areia, aquele peso está sobre você. Isso acontece porque quando estamos irados, agimos de maneira desproporcional e injusta, de maneira cruel e furiosa. Provérbios entende que o iracundo é levado a tratar as pessoas com crueldade e impetuosidade. Ele pode, por exemplo, agir como um marido enciumado que não tem compaixão e busca vingança, que vai ser colocado lá mais adiante no capítulo 6, 32 e 35. Mas o 27,4 que nós acabamos de ler, o anterior agora. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Irmão, sobre esse último parágrafo em particular, repare, como normalmente é quando nós tratamos de um comportamento pecaminoso, não vamos ficar falando da origem, ou da fonte, ou da onde vem provocado isso, certo? Nós estamos falando da reação. Tenha em mente isso, meu irmão. Toda vez que você usa o comportamento dos outros como desculpa para o seu, você já está indo pelo caminho errado, certo? Então, é muito comum em aconselhamentos alguém chegar e depois de um tempo ele começa a falar, não porque os meus pais, não porque a minha esposa, não porque o meu esposo, então eu estou deprimida assim porque a casa, os filhos, o marido, e assim vai. Sempre tem alguém que é culpado porque eu estou me sentindo dessa maneira. Então, não entenda mal, eu não estou dizendo que não existe fontes provocadoras de estresse na nossa vida, certo? Algumas delas, inclusive, não temos absolutamente nada o que fazer, porque elas são impessoais. Então, se você é uma pessoa que fica, para usar o termo aqui, irritado
irritada com o calor, certo? Está morando no lugar errado. E você vai ficar todo dia irritado. E você nem tem, deixa-me salientar, a liberdade, viu, meu irmão, viu, filho de Deus? Você nem tem a liberdade de dizer, eu vou mudar. Lembra de Tiago? Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Não vem com a historinha, Deus quer me ver feliz. Larga esse coach que está desgraçando a sua vida. Nem sempre a vontade de Deus, meu irmão, vai lhe dar uma existência feliz. Você é feliz, mas nem sempre as circunstâncias são. Vai perguntar ao nosso irmão que está preso lá no Irã, se a existência dele está feliz, mas é a vontade dele nesse momento para aquela vida. A vontade de Deus para aquela vida. Ok? Essa coisa mesmo, essa coisa de crente imaturo. Se eu não estou feliz, uma coisa é errada na minha vida. Não, a gente está dando tudo certinho como Deus quer. É você que não está reagindo como você deveria. Isso entra também a questão da ira. E aí vamos voltar para o calor. Tem o calor, tem isso, tem aquilo. Talvez você não goste das circunstâncias em geral na sua vida. Precisamos mudar as nossas lentes. E talvez pegar aquela lente que faz assim, ó, e vira para o meu coração. Porque o problema deste mundo é o problema do coração, não é lá no mundo. Inclusive naquelas grandes questões que nós estávamos falando antes, sobre política, economia, etc, etc. Bem, a ira nos leva a tomar decisões impensadas no calor da emoção. O sábio é descrito como cauteloso. Provérbios 14, 16, parte A, vai dizer aquele que age com temor. Como é que está na NVI para dar cola para mim? O sábio teme e evita o mal. Mesma coisa. Assim sendo, ele avalia as possibilidades, sempre pensando nas consequências. Desse modo, desvia-se do mal. Porém, outro lado da moeda, o irascível encoleriza-se. Ele literalmente fica irado. Tem um temperamento instável. Perde a capacidade de avaliar a situação e age por impulso. Contudo, sente-se seguro e autoconfiante. Bem, uma questão que é bem comum isso acontecer são chamados os crimes passionais, né? Eu não lembro exatamente os detalhes do ordenamento jurídico, mas muitos casos de crimes passionais, posso estar me referindo a outro país, é diferente talvez daqui, há atenuantes porque houve ali defesa da honra ou qualquer coisa assim, que não justifica absolutamente nada, crime é crime. Mas é diferente de alguém que planejou, que foi atrás, que premeditou, que etc., para cometer aquilo, né? Mas para pensar. Aí fulano pegou a mulher com outro, por exemplo. Aí no impulso daquela descoberta, pega a chave de roda do carro, né? Aí dá uma no cara, dá outra nela e acontece batendo no lugar exatamente que não poderia bater e leva os dois a óbito. Ganhou o quê com isso? Já tinha ganhado um enfeite na cabeça, agora vai ganhar uma roupinha para acompanhar para ir para a cadeia. Porque agiu impensadamente. E a gente pode dar aqui inúmeros exemplos. Quem aqui já falou alguma coisa para o seu chefe que você queria vir engolir depois? Você talvez deu sorte do chefe estar compreensivo aquele dia para não lhe dar as contas, né? Ou você é funcionário público, não lhe mandar para um outro setor, né, como um castigo, assim por diante. Chefe não, mas com mãe e pai, até hoje eu me arrependo. A gente era pequenininho, nunca esqueci. Aí você quer engolir aquilo, você quer voltar no tempo, você quer fazer... Não tem como. Já falou besteira, já falou que não deveria, você já falou até o que você não queria realmente falar. Mas aí eu vou falar, meus irmãos, do nosso lado masculino, né? Desculpe as irmãs. Realmente, às vezes, a bendita testosterona toma a melhor parte de nós. Não é desculpa, é uma explicação. Como o Petrônio fala, o pescoço engrossa, aí o camarada começa a se achar, né? Que pode falar ou fazer ou ser o que quiser.
E aí esquece que diante de si está a sua progenitora ou progenitor. E aí? Porque falou sem pensar. Seguiu adiante. Bem, a ira injusta é destrutiva, pois o colérico geralmente está envolvido em contendas. O sábio, segundo o livro de Provérbios, é aquele que possui inteligência emocional. Ele tem estrutura para ouvir insultos e administrar desavenças sem agir impulsivamente. 15 e 18, por favor. Esse versículo faz um contraste com o iracundo, homem de temperamento explosivo que provoca dissensão, e o longânimo, pessoa que demora a se enfurecer. O furioso, por não ter domínio próprio, não consegue evitar contendas, portanto não promove a paz. Em vez disso, ele incita a discórdia. Provérbios 15, meus irmãos, versículo 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a disputa. Bem, eu não sei quanto aos irmãos, talvez vocês, sejam anjos de candura, quase barrocos, mas eu fico com uma santa inveja de algumas dessas descrições aqui. É claro que eu estou me referindo, irmãos, a um curso de uma vida, mas quantas vezes eu gostaria de ser este longânimo, que foge de dissensões, que foge de contendas e tudo mais. Inclusive quando elas nos procuram, elas que vão atrás de você, parece que a pessoa querendo o embate não deixa você quieto e vai atrás, como um irmãozinho, o irmãozão que vive implicando com você e tal. Teve um caso, de novo, cadê a máquina do tempo, que o meu irmão, nós somos quase 4 anos de diferença um do outro, e você vai olhar para ele maior do que eu, vai achar que ele é mais velho, mas eu sou mais velho, eu acho bem claro. Aí irritou, aí eu peguei uma pedra e falei, corre. Não é o pior que ele correu. Aí eu joguei a pedra. Oh, meu Deus. Se eu quisesse acertar, eu não tinha acertado. Se eu tivesse mirado, eu tinha errado. Mas acertei. Aí lá desceu melado, Apanhei porque toquei a pedra no meu irmão. E se eu tivesse, meus irmãos, sido longânimo, não reagido, mas agido, além deve ter cicatriz em algum lugar, ainda tem boa parte dos cabelos deles perto de mim, então está lá em algum lugar. Um dia vai aparecer esta cicatriz, porque acontece com todo mundo. Mas eu não teria apanhado. Essa é a pior parte, vou ser sincero. Porque fiz o que não deveria, porque eu fui levado pela implicância, pela provocação, e assim a gente vai em todos os lugares, Jogo de futebol, e aí, macharada? Tem aquele pessoal cri-cri, que implica, que vai, que fala, que tal. E aí você acaba, infelizmente, indo na onda. Pega a corda, como a gente fala. Eu não sei exatamente qual seria o equivalente das mulheres, vocês me perdoem, Eu nunca fui, todas as últimas encarnações eu fui homem, estou brincando, não tem encarnação. Então eu não tenho ideia, mas com certeza tem coisas que apertam os botões, E aí a erupção acontece. Porque a gente não está sendo longânimo e não estamos fugindo do embate. Então, para fechar, irmãos, a ira justa é irracional e destrutiva. Ela jamais vai produzir, edificar algo em nossas vidas. A ira injusta, número 2, precisa ser controlada, ok? A diferença entre o sábio e o iracundo não está no fato de um ser tentado a irar-se e o outro não. Ambos são sujeitos a reações insensatas, ambos são sujeitos a provocações. A diferença está no fato de o sábio conseguir controlar a sua ira e o insensato não. Essa capacidade de controlar as emoções e expressá-las no momento certo, em grau apropriado, é um aspecto importante da sabedoria. Se você tem na sua casa aquela chaleira que apita, certo? Você sabe o quão irritante que ela é. Muito prática, muito útil, Mas começou, você corre para a cozinha, porque aquele apito, misericórdia. Foi um gênio quem fez aquilo, Porque ninguém gasta muito mais gás, porque eu, por exemplo, eu já queimei água. Sabe como é que é, não?
Você põe a água para ferver e esquece. A água se foi para a atmosfera e a panela para o lixo. Que não servia mais para nada, toda torta já. Então já queimei água. A chaleira que apita não deixa você fazer isso. Então você corre para desligar aquela coisa. E quando você desliga o fogo, o apito para, a fervura sossega. Essa é a ideia. Não é se você está debaixo do fogo ou não. Todos nós estamos, irmãos, em alguma situação da nossa vida. Essa é uma aula que eu dou tranquilo, porque não tem ninguém para me atirar a primeira pedra, porque eu tenho absoluta certeza que todos nós aqui já nos iramos injustamente. A grande questão é, como é que está o nosso placar? Como é que está o nosso perfil em geral? E talvez você engane muito bem, talvez você esteja pensando assim, poxa, eu sou cabeça dura, de novo troquei, hoje sou cabeça quente, mas eu queria ser mais como a minha esposa. Talvez se você contar isso para ela, ela vai dizer, queira não, ou vice-versa. Porque tem gente, meus irmãos, que implode, né? A chaleira só apita para dentro, e raramente desliga o fogo, ela fica. Tá assim, princesa da Disney por fora, por dentro está fazendo bonequinho voodoo. Está matando a pessoa, só um pouquinho. Por fora está lá, e o passarinho responde, lá. Você, nossa, que pessoa calma, serena e tranquila, né? Só que não. Então todos nós lidamos, mesmo que não aparente tanto assim no exterior. O homem zangado é como uma tempestade que vai se espalhando e por onde passa o seu rastro. A palavra ira, neste provérbio, pode ser traduzida por espírito, mente e ou coração. A ideia é que o insensato lança sobre as pessoas tudo o que lhe vem à mente, não consegue levar desaforo para casa. O sábio, diferentemente, consegue reprimir e reter o pensamento ou o sentimento sem expressá-lo impulsivamente. Provérbio 29, as partes 11, A e B, o tolo dá vazão à sua ira, primeira parte. Por contraste, paralelismo hebraico, mas o sábio domina-se. Provérbio, meus irmãos, ele é complicado, porque não tem muito... Você já teve que fazer uma manobra em uma rua de uma mão só, assim, só dá um carro, aí você faz... Não tem espaço para manobra em provérbios. É o que é. O sábio é pá, o tolo é tchum. Aí a gente gosta de se ver como sábio, como justo, como santo, claro. Quem não se gosta de ver bonito, belo, formoso, cheiroso? Mas quando a gente vai para a realidade, uma vida como ela é, como diria o escritor brasileiro, a gente percebe que a coisa não é bem assim. E que essas expressões aqui estão mostrando que eu sou mais tolo do que eu gostaria de admitir. Então, talvez, só talvez, ok? Os problemas que você tem enfrentado na sua vida, seu casamento, relacionamento e tudo mais, não seja tanto assim culpa dos outros como você pensa. Mas no fundo, é da tolice que você e eu temos manifestado nesses mesmos relacionamentos no dia a dia. De novo, quero convidar você a fugir da ideia do complexo de Éden, né? Da unção de Éden. Adão, por que está escondido? Comeu do fruto que eu disse para não comer? Então, Senhor, deixa eu explicar. Primeiro slide. Eis a mulher. Ok? Segundo slide. Que tu me deste. Esse BO é teu. Fiz nada. Tão inocente o cabra. Na verdade, meus irmãos, um dos problemas de Adão é que ele não fez nada. Esse é o problema. E quando ele fez errado. O problema dele começa quando ele não faz nada. E deveria. Mas aí ele usa essa estratégia que dura até o dia de hoje, de mandar a responsabilidade para outro. É a famosa frase, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Em vez de assumi-la, em vez de encará-la, eu vou achar bodes expiatórios. A expressão bode expiatório, não sei se você sabe, se leu a Bíblia toda já deveria saber, vem do Antigo Testamento, em que um bode era colocado fora do acampamento no deserto para levar os pecados do povo, ok? O bode da expiação. Mas popularizou-se o quê? É a pessoa, o que eu vou botar a culpa.
Às vezes até tem culpa, mas não a minha. Tem a culpa dele ou dela, a sua parte na responsabilidade. Cada um tem a parte nesse latifúndio, mas não é assim. Então, irmãos, essa mesma capacidade de reprimir ou acalmar é atribuída a Deus no Salmo 89, 9. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. O texto destaca uma qualidade específica da sabedoria divina, uma característica que não é percebida no iracundo, a saber, o autocontrole. Nosso Deus se irou? Com certeza, muitas vezes e sempre de forma justa, mas sempre em determinadas situações na nossa história, a história de Israel e da igreja, ele tem aplacado a sua ira por conta própria, sem nosso merecimento. Apesar do sacrifício, o sistema sacrificial ser criado exatamente para aplacar a ira divina contra o pecado, quantas vezes Deus podia ter, literalmente, irmãos, passado a régua em Israel e não o fez? Porque ele aplacou a sua ira e tolerou, não, o pecado do povo. Bem, o autocontrole é uma capacidade dada pelo Espírito de Deus que na literatura de sabedoria é mais valorizada do que a capacidade de realizar grandes feitos. Provérbios 16, 32, a gente vai ler todo no final do parágrafo. A verdadeira força aos olhos de Deus é a vitória sobre o próprio temperamento, mais importante do que o herói de guerra que consegue vencer e subjugar os seus inimigos e conquistar toda uma cidade. É aquele que consegue domar a si mesmo. Esse é um versículo famoso, 16:32, onde nós lemos: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, nós ficamos admirados com grandes feitos, com coisas grandiosas que as pessoas realizam, conquistam, alcançam, pouco importa. Mas no nosso texto nós estamos vendo, meus irmãos, que há coisas mais importantes que acontecem dentro de nós. Sabe por quê? Porque os grandes feitos podem se perder por causa do temperamento da pessoa. Rapaz, olha, fulano fake é uma desgraça com quem ele casou. A mulher linda que ele casou, pá, muito bem. Ele deve ser muito bom de papo e tal, um conquistador, coisa maravilhosa. O cara nasceu ao contrário, olha, que moça linda que ele vai casar. Aí daí que há 5 anos estão divorciados. Por quê? Porque ele é mais grosso que junta de troncada, ele não sabe controlar suas palavras, ele grita dentro de casa ou coisas piores. Uma grande conquista aos olhos da sociedade, perdeu. Emprego. Tem um caso desse servidor público que ele não parava em setor nenhum, ou departamento nenhum, o que quer que seja. Por quê? Logo queriam se livrar dele, porque era um camarada tempestivo, que eu sabia lidar com autoridade. Ou seja, grande conquista, que muitos têm perseguido ainda, um cargo público, concurso, mas está às vias de perder por causa do seu temperamento. Por isso aí a comparação de Provérbios 16, 32. O sábio compara a capacidade de controlar o próprio temperamento com uma muralha. Aquele que não domina o seu espírito é comparado a uma cidade sem muros. As cidades antigas do Oriente Próximo eram protegidas por muros bem construídos, que mantinham o povo a salvo dos mais diversos tipos de ameaças. Uma cidade sem muro era sinônimo de uma cidade desprotegida, vulnerável. Perceba que na comparação, diferente das cidades sem muros, em que o perigo estava do lado de fora, o homem que não tem domínio próprio tem como maior inimigo aquilo que está do lado de dentro, o seu próprio coração. Ele se apresenta completamente desprotegido e entregue à própria sorte. Vamos ver, Provérbios 25, 28. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Se vocês lembram bem, irmãos, só para ilustrar, Jerusalém e Samaria tiveram praticamente que ser levadas à fome extrema para que a cidade pudesse ser invadidas. Essa é aquela ocasião onde eles realmente estavam mulheres sugerindo entre si: vamos comer o seu filho hoje, amanhã comeremos o meu. Como é que os inimigos, como é que a Síria e depois a Babilônia conseguiu chegar a esse estado de desespero? Cercou a cidade porque não dava para entrar. Os muros protegiam. Essa é a figura aqui muito bem colocada. O homem é comparado ao que tem más intenções. É comparado ao que tem más intenções. A palavra intenções é a mesma palavra traduzida por discrição.
que é a capacidade de tomar decisões apropriadas. Indica alguém que planeja algo meticulosamente a fim de alcançar o seu objetivo. O irascível, aquele que perde controle facilmente, e o homem que tem nas intenções... o homem que tem nas intenções, aquele que não toma decisões prudentes e só planeja, maquinam mal, ambos cometem tolice e são odiados. Cometer loucuras é uma característica do iracundo, pois ele se torna impaciente. E aí nós estamos referindo a Provérbios 14, 17. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem de planos astutos é odiado. Então, oi? Pode ser. O que acontece, meus irmãos, é que a ira, ela, apesar de ser às vezes uma resposta de improviso, vamos chamar assim, a gente faz em nanosegundos um planinho, né? Agora ele vai ver. É impensado, mas teve o planejamento do mal, de como eu vou fazer A, B, C para ele ver com quantos paus se faz uma canoa. O que não foi planejado é o depois. O que geralmente acontece como resultado das ações impensadas, das ações movidas pela ira na vida daquela pessoa. E aí, obviamente, o resultado não é agradável. O longânimo, ao contrário, é, na linguagem atual, aquele super de boas. Gostei. O termo longânimo significa relaxar o rosto. Está se referindo, obviamente, irmãos, à palavra hebraica original, ok? Em português é fácil, longo ânimo. A pessoa paciente fica relaxada quando prejudicada, pois controla suas emoções para pensar e agir de acordo com seus princípios. Suas atitudes tendem ao equilíbrio, fruto do entendimento que possui. Já o iracundo torna-se impaciente, na ânsia de consumar seus desígnios. Ele não apenas quer ter o que deseja, mas quer ter tudo na hora em que deseja. O impaciente geralmente não está preocupado em atender ou analisar as circunstâncias. Age sem ponderar os fatos, age como um louco. E aí Provérbios 14, 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Nós vamos dar o nosso break, meus irmãos. Eu queria terminar com uma colocação interessante. Em um filme que eu assisti há muito tempo atrás, a pessoa questionava como que fulano era tão autocontrolado, né? Tinha tanto domínio próprio, ele não se deixava levar por provocações, assim por diante, ele não agia precipitadamente e tal. No caso do filme, porque esse era o objetivo da narrativa, ele falou assim: ninguém que mostra emoções ganha a mão de pôquer. Então, pôquer é um jogo que você nem sempre ganha porque tem a melhor mão. Você pode blefar, você pode fingir que tem a melhor mão, né? Então você tem ali uma mão que é boa, mas não é a melhor. Pode ter gente que tem um full house ou outra coisa qualquer e pode ter uma mão melhor que a sua. Aí você, né, uma atitude de blefe, de mostrar confiança, diz: aposto tudo. Aí o pessoal lá do outro lado sabe que você pode estar blefando, mas se você não tiver, aí eles, vai, não vai. Se alguém tiver uma mão fantástica, vai dizer: beleza, tá pago aí, pode mostrar. Mas se não tiver, o que ele vai fazer? Eu não sei como é que diz em português, ele vai fold, ele vai desistir. E aí? Blefou. O rosto mostra. E geralmente nesse jogo, no filme, a pessoa dizia: mas você tem uma dica, né? Uma coisa que você faz que mostra se você está mentindo ou não. Aí o outro ficou paranoico. Qual é essa dica que eu dou? Será que eu pisco? Será que eu coço a cabeça e tal? Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que uma coisa boba como um jogo, no filme, é um filme, eu sei. A pessoa disse: eu consegui autocontrole, porque se eu mostrar minha mão, e aí eu levei isso para a vida. Eu fiquei pensando, fosse tão simples assim. Mas mostra, meus irmãos, que existe necessidade, até na sociedade, de não ser levado pelas emoções. Quantas brigas de trânsito acabam mal, porque as pessoas simplesmente deixam levar, em vez de deixa o outro ficar irritado sozinho. Para que dois? Dois negativos não faz positivo nessa história, não. E a gente acaba tendo situações que poderiam ser contornadas se eu desligasse o fogo. A chaleira para de apitar.
Ok? 5 minutos, irmãos, depois nós retornamos com o ponto número 3. Vamos lá. Muito bem, meus irmãos, vamos para o nosso ponto número 3 agora. A ira injusta afeta as emoções e o bem-estar físico. Olha aí. Chama-se somatização. Soma, do grego, corpo. Somatização é quando você começa a sentir no físico coisas que vêm do emocional, psicológico, mental. Escolha a palavra que você quiser. Provérbios entende que o homem é a união perfeita entre matéria, corpo e fôlego de vida, em uma unidade interligada e dinâmica. Quando uma parte é afetada, a outra sofre consequências. Quando espírito, mente e coração não vai bem, os sintomas são percebidos no próprio corpo. O que o autor desenvolve é que todo o nosso ser é afetado pelo desequilíbrio emocional e que esse desequilíbrio pode ter origem no pecado. Eu quero reforçar essa última parte aqui, meus irmãos. Pode ter origem no pecado. E eu acrescentaria, geralmente tem. Há, obviamente, questões emocionais que não são ligadas a pecado. Desequilíbrio hormonal, por exemplo. Só que, eu já expliquei isso em outras aulas, os estudos científicos apontam que 5% em média apenas dos distúrbios dessa natureza tem de fato uma origem física, principalmente desequilíbrio hormonal, desequilíbrio vitamínico e aí por diante, ou algum outro tipo de problema, até mesmo cerebral, fisicamente cerebral, não mente, cerebral. Os outros 95% nascem de más escolhas. E aí a gente gosta de dourar a pílula, como eu falei, de que não é a culpa da pessoa. Tá, mas quem foi que decidiu tomar aquela má decisão, aquela má escolha? É aí que a gente tem que começar, meus irmãos, a limpar a confusão e começar a perceber, alguém tem que tomar responsabilidade. Eu resolvi agir desta maneira porque decidi agir desta maneira. Ok? Então você vê uma pessoa amargurada. Você vai investigar, por que você vai estar amargurada? A mulher está amargurada. Porque depois de 20 anos de casamento, meu marido me traiu com a minha melhor amiga, vamos piorar a situação aí, né? Ex-melhor amiga, melhor dizendo. E ainda tentou sair por cima e levar nossos bens e tal, e pinta a situação. A família dele se voltou contra mim, a minha família se voltou contra mim, alguém quer botar mais alguma desgraça aí nessa receita? E ela vai remoendo aquilo e se transforma numa pessoa, certo? Batizada na água do limão, azeda, 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 ok? Alguém nega que inúmeras injustiças foram feitas contra essa pessoa? Não. O problema é nós justificarmos a amargura dela, certo? Por aquilo que foi feito por ela. É aí que eu quero chegar. Essa parte, irmãos, é responsabilidade dela. A nossa sociedade não vê assim. Nós isso está indo a extremos, ok? Não tem problema roubar o celular para tomar uma cervejinha. Quem falou isso? É o extremo que a gente chega, aonde os problemas das pessoas justificam as suas atitudes. Isso vai desde problemas sociais e, obviamente, vai alcançar a questão do pecado. Só para entendermos aqui como é que nós estamos. Provérbios revela a conexão bíblica entre raiva, impaciência e problemas psicossomáticos. Assim como o ânimo sereno, o coração gentil ou o coração de cura, dá saúde ao corpo, a ira, inveja, um estado de má vontade que vai até a raiva, é a podridão dos ossos. Enquanto o ânimo sereno nutre o corpo trazendo saúde, a ira o deteriora. 14, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tem outro versículo que lembra bem que o coração alegre faz o que, irmãos? Aformoseia o rosto. Eu só me lembro da irmã Ana, lá na igreja onde eu cresci, né? A irmã Ana era uma irmã desse tamanho assim, né? Ela era negra como a noite, com os olhos mais brancos que o marfim. Os olhos não, os dentes mais brancos que o marfim. Hoje eu estou trocando as palavras direto. E a gente só via dentes para tudo quanto é lado. Eu nunca lembro da irmã Ana em uma década que congreguei com ela com tempo ruim.
E quando a gente brincava com isso, ela falava da gratidão que ela tinha dentro do coração, porque Jesus já tinha salvo. Ela falava do que Deus fazia na vida dela. Não era uma pessoa rica, só que trabalhava normalmente, tinha restrições orçamentárias como qualquer pessoa, mas era uma pessoa feliz. E o rosto mostrava isso. As bochechas dela sempre estavam aqui em cima. As maçãs do rosto, né? Melhor dizendo. É isso, meus irmãos. É coração de cura, coração gentil. Os efeitos da ira no corpo podem se confundir com sintomas de uma doença. Ela pode afetar a pressão arterial, o sistema nervoso, gerar confusão mental, náuseas, dores de garganta, entre várias outras reações. Úlceras, por exemplo, para incluir aqui. Porém, essas reações podem ser sintomas do pecado e não de uma doença. Segundo o livro de Provérbios, não somente a ira, mas também outros pecados podem interferir no bom funcionamento do nosso corpo. Vamos dar uma passeada nesses textos, irmãos, capítulo 12, versículo 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Por quê, irmãos? Porque a ansiedade é não conseguir o que eu quero do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Está demorando demais. Aquilo se transformou agora no meu ídolo, no meu objeto de idolatria, e eu não alcancei aquilo, estou deprimido. E 13:12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Então, quando a coisa não realiza-se como nós queremos e quando nós queremos, ou seja, a esperança que retarda, aquilo afeta a mim fisicamente. Isso não está se justificando não, irmãos, está explicando, tá? Isso não é nada bom. Querer as coisas no meu tempo, do meu jeito, beira a infantilidade, e infelizmente carregamos isso na vida adulta. 18:14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então, novamente, exemplos de como a ira ou quaisquer outros pecados podem interferir na nossa vida. Então vamos lá, irmãos, só para não passar batido aqui tão rapidamente nisso. Eu estou dizendo que, quem tem pressão alta aqui, além de mim? Pressão alta? Só eu? Ninguém mais tem pressão alta? Ou estão com vergonha de admitir? Ok. Tem nos olhos? Beleza. Eu não estou dizendo que a sua pressão alta é necessariamente pecado, não é isso que a gente está dizendo aqui. Não viaja na maionese, certo? Não levantou a mão também, levantou bem discretamente assim. Então Deus abençoe, pode abaixar a mão. Está feito o apelo. Quem tem... O que tem antes da úlcera mesmo que fugiu? Gastrite. Quem tem gastrite? Pronto. Aí, bom de pecador. Estou brincando. Não, claro que não, não é isso que ele está falando. Mas será? Esse é o ponto aqui. Há várias situações de saúde eu preciso verificar. Há muitos e muitos anos atrás, mais de 20 na verdade, eu fui bater no consultório do Dr. Emanuel Licarião, quem lembra dele? Grande amigo, e me ajudou muito profissionalmente, e ele se espantou. Eu tinha 50 quilos, né? Atleta, de fim de semana mais era, futebol, corria e tal, mas eu estava com um negócio esquisito acontecendo comigo, ansiedade, falta de ar e um pouquinho de picos de pressão. Eu fui com ele, fiz aquele teste da esteira, disso, daquilo e tal. Aí ele falou assim: pastor, olha só, pedi liberdade para falar francamente, seu problema não é físico não, você tem que investigar aí que alguma coisa está errada. E estava muito errada. E aí eu fui consertar. Eu estava somatizando uma ou mais situações na minha vida. Resolvida aquela situação, que obviamente não foi uma coisa simples e fácil, foi estalar dedo, tudo sumiu. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração em Cristo Jesus. Pronto. Olha, não é que funciona a Bíblia? Porque o texto vai falar sobre ansiedade. Ansiedade causada por pecados na nossa vida. Eu tive que ouvir tudo bem que era um irmão em Cristo, mas de um médico, e o meu problema era espiritual. Podia dormir sem essa, né? Especialmente sendo pastor, mas qualquer crente podia dormir sem essa.
Porque a primeira coisa que eu devo avaliar, meus irmãos, quando a coisa começa a sair do controle e eu fiz isso inclusive com o meu quadro. Eu comecei a ter pressão alta talvez há 2 anos atrás, mais ou menos. Eu falei assim, peraí, deixa eu parar para pensar aqui. Igreja, família, tal, Leila. Não, aí não, aí é estrela da princesa da Disney, com coelhos cantando, pássaros pulando, até inverte. Não, eu avaliei. E o médico foi sincero, eu vi o meu caso e falou assim, não, o senhor pode até ter algum problema aí, só tem que ver, mas minha mãe é hipertensa desde os 20 e poucos anos de idade. E eu tive, sorte, porque eu reclamei com ele, falei, me acabo de fazer exercício, não como gordura, não como muito sal e tal, e estou hipertenso por quê? Ele falou, se o senhor não fizesse, estava junto com a sua mãe, há 20 anos atrás já, hipertenso. Pronto, está aí a sua resposta. Então, não, irmãos, não estamos falando que toda somatização é um problema emocional, melhor dizendo, espiritual. Não, mas vale a pena verificar. Perda de sono é talvez uma das mais fáceis, porque raramente está associado a alguma coisa física. Porque o sono é uma necessidade natural. Você tem que dormir. Não dormir mata, literalmente. Quem assistiu Sexta-feira 13? Mata. E, aliás, naquele filme dormir também matava, mas é essa história. Você não pode ficar sem dormir. Se você não consegue dormir, você fica e fica e fica. Provavelmente você não está praticando, né, o descanso no Senhor, entregando a Ele áreas da sua vida, está querendo resolver tudinho, e no plantão da noite, que é pior, onde não tem expediente quase nada, nem você está lá tentando resolver, ok? Número 4, meus irmãos, a ira injusta afeta o falar. É necessário ter sabedoria para conversar, pois a fala pode suscitar ou desviar o furor. A expressão resposta branda conota uma resposta que, tanto no conteúdo quanto na forma, acalma e conforta o ouvinte. Perceba que o objetivo do sábio deve ser criar condições que permitam uma conversa proveitosa. Caso ele não se preocupe com a seleção das palavras, a escolha das palavras, a tentativa de estabelecer a paz pode, em vez disso, provocar guerra. O texto parte do pressuposto de que é natural reagir com ira quando recebemos uma palavra dura. Natural, não certo, ok? No entanto, se desejarmos desviar o furor, é necessário reagir com brandura. O texto em questão, meus irmãos, é o famoso versículo de Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A resposta calma aqui é o correspondente na nossa lição, a resposta branda. Irmãos, esse é o versículo, se você nunca ouviu na sua vida, você nunca leu Provérbios, provavelmente, porque esse salta do texto. É o mais claro versículo em Provérbios sobre comunicação. Repetindo, a resposta calma desvia a fúria. Eu literalmente já experimentei isso e olha, funciona. Cara, vem lá, você está certo. Você me desculpe. Eu fechei um motoqueiro outro dia, ele passou no meu ponto cego, né, ali da coluna de trás, e aí eu passei para a pista direita, ele buzinou. Detalhe, ele estava errado porque estava a 2 metros do meu carro, lembra? 6 metros, lembra da autoescola? Bibi, estava errado. Mas eu não vi, porque ele estava bem na coluna, a 2 metros do meu carro. Então deu uma fechada, né? Está com pressa, entregador, buzinou, baixou, levantou o visor do capacete, bateu no meu vidro, ele baixou. Eu fiz um elogio a Dona Eunice. Aí você, né? Por isso que eu não dirijo reto escavadeira. Pega assim, lá do outro lado do terreno baldio. Aí eu, me desculpe, você estava no meu ponto cego, não lhe vi, me perdoe. Beleza aí, rapaz, não tem problema não. Mas é que estou sobre a minha mãe. Não é interessante como é que a coisa funciona na cabeça do incrédulo? Tem problema sim, você agiu, mas não pediu desculpa pela atitude dele. Tudo bem, tá bom.
E aí a gente vê que a Bíblia funciona. Ela funciona sempre, irmãos. Lembra? Provérbios é o mundo ideal. Às vezes o pecado da pessoa vai dizer que ela vai querer, né? Querer continuar brigando. Tem até esse vídeo engraçado que a mulher chega em casa e tal. Tem que? Você limpou a casa? Você passou pano, foi? E tal. Sim, irmão. E as crianças? Estão todo bem tomado, tá? Hoje é meu dia de folga, eu ajudei aqui, tá? Estão brincando lá no quarto. E a comida? E a comida? Tá na mesa, tá. Aí ele, você quer brigar, né? Aí ela, entra de novo. Aí ela entra. E aí, amor? Não fiz nada, viu? Fiz nada porque eu estou em casa, eu vou descansar também. Aí ela, obrigado. Eu não sei se acontece na vida real, mas a pessoa chega em casa com disposição de brigar. E aí não adianta palavra mansa nenhuma, nem palavra branda nenhuma, porque a situação é outra. A pessoa quer confusão, né? Bem, lá o 25, irmãos, nosso último versículo, 15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade. A língua branda quebra até os ossos. Sabe que eu me lembro disso aqui, meus irmãos? Naamã. Lembra dele? Qual era o problema de Naamã, irmãos? Lepra. Certo? O que no mundo antigo podia ser uma variedade de doenças dermatológicas, mas ele tinha uma doença chamada, naquele contexto, de lepra, ok? E aí falam do profeta lá de Israel. E aí ele vai lá com uma comitiva, com presentes, com não sei o quê, uma pompa imensa, né? Vai assim, esbanjando bastante, para bom entendedor, peguei a letra, vai lá, melhores hotéis do Japão e etc., do Vaticano, né? Tudo lá. E o profeta não sai nem para cumprimentá-lo. Aí manda para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Minha amiga, ele fica furioso. Mas daí um conselheiro chega perto dele, Senhor, meu Senhor, se ele tivesse lhe pedido uma coisa difícil e tal, mas é só 7 mergulhinhos aqui, né? Palavra branda, né? Trouxe tranquilidade, trouxe conciliação, e funcionou. E Naamã deu os 7 mergulhos, né? E aí diz o texto que ele fez o quê, irmãos? Saiu com a pele como de bebê. Melhor tratamento que já houve do spa do profeta de Israel. Porque alguém falou com brandura e resolveu a questão. Ótimo exemplo, né? Bem, para isso é necessário ponderar antes de responder. O sábio é aquele que pensa bastante antes de responder, enquanto os tolos são impulsivos. O justo é reconhecido por sua capacidade de ponderar, pensar seriamente e considerar as informações antes de proferi-las. Essa atitude interfere não somente no conteúdo de sua fala, mas o ajuda a discernir o tom, a intensidade, o momento apropriado, as expressões faciais, que às vezes você está achando que você está abafando, né? Nossa, como eu sou controlado, mas está com a cara de sarcasmo. Não adiantou nada, né? Está revirando os olhinhos. Não no bom sentido da coisa, mas entendeu, né? Ele já está lá. Pronto. Às vezes essa atitude é tão costumeira que você faz de costa e a pessoa, eu sei que você fez, viu? Você está aí, revirando os olhos para mim e tal, sendo desafiador com a sua atitude, né? Então tem mais do que apenas essas coisas aqui. O mesmo não acontece com os perversos. Estes são caracterizados por transbordarem maldades, isto é, ao responder, eles derramam a verdadeira natureza de seus corações. Seus desejos e pensamentos malignos são expostos por meio da fala. Irmãos, é aqui que Provérbios dá na canela. Porque quando ele descreve os perversos, e eu estou aqui me achando, né? Jedi, do lado bom aqui, eu começo a ver que no espectro, eu não estou tão bem assim não. Porque nós temos essa autoimagem muito positiva. Eu falei agora há pouco, nós somos justos, somos santos, somos o ó do Borogodó. Mas quando a gente vai ver, meus irmãos, o padrão da palavra de Deus, e pior, o exemplo de Jesus, a gente começa a tender para o outro lado da escala, da balança. Mas isso é bom, porque enquanto eu tiver uma imagem fabricada, artificial de mim mesmo, como conserta? Como muda? Como transforma?
Não adianta alguém falar para você, tem um pedaço de alface no seu dente, você diz, tem não. Tem não. Tenho certeza que eu não tenho. Você não tem coragem de abrir a boca mais. Porque você sabe, no fundo está lá. E você precisa admitir, é verdade, eu tenho que ir no banheiro, ou tenho que pegar um palito de dente e tirar. Está errado. E eu preciso mudar. Isso é um grande problema, irmãos, para nós. Provérbios 15, 28, nosso texto aqui. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. É isso que eu estou me referindo, meus irmãos. Eu gosto de achar que eu sou a primeira parte da poesia hebraica. O justo, dá até para substituir. O Joversi pensa bem antes de responder. Aí a Leila está lá. Hã? Como? A gente não admite, meus irmãos, que nós estamos na segunda parte da poesia hebraica. Qual é a palavrinha que está na segunda parte? Ímpio. A boca dos ímpios jorra o mal. E essa, meus irmãos, e esse é o desafio maior da caminhada cristã. Posicionalmente, entenda, meu irmão, você é santo, você é justo, você é lindo. Está acima nas regiões celestes, Efésios capítulo 1, sentado com Cristo, maravilha. Só que você ainda não morreu, você não desencarnou, você não foi glorificado. E por isso, Paulo, em seus escritos, adverte diversas vezes os mentirosos, os assassinos, os patricidas, matricidas, homossexuais, adúlteros, mentirosos, blá, 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 não herdarão o reino dos céus. Por que ele faz isso, irmãos? Porque se eles não vão herdar o reino dos céus, por que eu vou me comportar como eles? Por que eu vou agir como eles? Por que eu vou viver como eles? Ainda que seja por um segundo na minha vida. Se a boca do ímpio jorra o mal, por que a minha boca vai jorrar o mal, como se o ímpio fora? Não é interessante isso, irmãos? Esse é o questionamento que o provérbio vem nos trazer. Se nossos comportamentos estão fora daquilo que a nossa natureza em Cristo deveria mostrar. De maneira geral, o livro de Provérbios entende que não é bom proceder sem refletir ou agir de maneira apressada. Agir sem refletir pode ser sinônimo de agir sem ter informações suficientes para tomar uma decisão. Em muitos casos, essa pressa pode revelar um excesso de confiança em determinada área. Porém, a possibilidade de alguém pecar ao agir apressadamente é muito grande. Quando isso acontece, o provérbio diz que há mais esperança para o insensato do que para o homem precipitado no falar. O insensato, aquele desprovido de entendimento, pode aprender alguma coisa sem evitar muitos danos, pois ele tem um certo grau de prudência na fala. Porém, o homem precipitado nas palavras não tem condições de ouvir. Consequentemente, age de modo desproporcional e muitas vezes injusto. Irmãos, eu acho muito interessante isso aqui, porque eu tenho certeza que temos atrapalhado. Agir sem ter todas as informações. Para quem está em posição de liderança, pastoral, profissional, pouco importa, isso é uma tentação constante. Pastor, preciso de uma ajuda do senhor. Tá isso aqui. O que eu faço? E a pessoa quer uma resposta micro-ondas, né? 30 segundos, está aqui o seu prato quente, dá a resposta. Mas quase sempre é impossível tal coisa, porque não tem informação suficiente. E a pessoa fica então, pastor, mas eu preciso resolver isso. Então, vamos sentar e vamos conversar. Tem o outro lado da história, né? Dizem, na verdade, toda história tem 3 lados. O lado dele, o lado dela e a verdade. Onde, geralmente, os lados estão puxando a sardinha para a sua brasa. Enfim, tem sardinha, tem brasa nessa alegoria, não sei. E aí você pensa que está fazendo o correto, o verdadeiro. Mas, na verdade, você está dourando um pouquinho a situação. E o outro também. E aí precisa da verdade ali. Interessante, irmãos, que eu já tive aconselhamentos em que ambos saíram insatisfeitos. Eu considero isso geralmente um aconselhamento bem sucedido. Por quê? Como é que todo mundo saiu insatisfeito? Porque todo mundo ouviu o que não queria ouvir. O que vai fazer com isso é outra história. Mas naquele primeiro momento, saíram. Obrigado, viu, pastor? Cabisbaixo, decepcionado, porque tinham certeza que estavam certos.
os dois, e que eu saí dali com seus problemas acabaram, o aconselhamento Tabajara, né? Seus problemas acabaram, está aqui, certo? Faça isso, 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 porque agora o outro lado vai estar feliz. Quando não era, obviamente, nem tão simples, nem essa era a questão. Sobre essa questão desse parágrafo, 19:2 vai nos trazer o seguinte, Provérbios: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. O conhecimento aqui, meus irmãos, é essas informações dos fatos, daquilo que realmente está acontecendo naquela situação. Ele nos joga lá para 29, para o final, 20, para reforçar. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Olha aí, e o insensato está levando só na cabeça, desde o começo de Provérbios, mas ele ainda está melhor do que aquele que é precipitado no falar. E, gente, isso tem muito a ver com personalidade, né? Tem gente que quase não abre a boca, quase não fala nada e tal, e acaba realmente pecando menos, pelo menos para fora, ok? Mas tem gente que veio com cruzado o DNA com agulha de vitrola, né? Para quem é antigo, fala para os cotovelos, foi cruzado com papagaio, eu não sei, e acaba falando coisa precipitada. Quando vê uma questão, tem logo que se pronunciar. É especialista em tudo. E coisa quase impossível ele acertar sempre. Se não impossível, porque é realmente muito complicado. Tem um microfone aí? É o azul, abre aí, por favor. Seja breve, meu irmão, porque está aqui um crush de tempo. Só para essa questão aí do conhecimento, pastor, às vezes também a gente ouve de uma outra pessoa, né, algo sobre você, que você se ira sem buscar o outro lado. Sempre a história tem dois lados. Então, às vezes, a gente vê que uma pessoa, nós mesmos ficamos com um olhar, ou com comportamento, a gente muda o comportamento com outra pessoa, ouvindo só um lado da história, não ouvindo o outro lado. Né? Essa semana nós recebemos uma informação sobre 2 amigos nossos, certo? Mas olha só, eles trabalham em um lugar, uma pessoa daqui, conhece a pessoa daqui, comentou supostamente de um mau comportamento, essa pessoa comentou e chegou na gente. E a gente falou assim, olha, é triste se for verdade, mas já começou triste porque, detalhe, é crente, viu? Não devia nem ter saído daqui. Mesmo no ambiente de trabalho, mesmo sendo de outra igreja, meu irmão, parênteses aqui tem a ver com confrontação, disciplina bíblica. Tem lá os irmãos da Quadrangular, da Assembleia de Deus, da Outra Batida, da Presbiteriana, da Igreja do Chifre Profético dos Últimos Dias, pouco importa. Não se esconda atrás de não ser da mesma igreja local. Se o irmão tem um comportamento que ofende e envergonha Cristo no seu ambiente de trabalho, pratique Mateus 18. Chame do lado, diga, meu irmão, o que está acontecendo? O pessoal está falando mal de você, eu estou presenciando isso, você precisa de alguma ajuda, está passando algum problema, queria orar com você. Não vai bater na cabeça dele, mas para ajudar. Se você presenciou o pecado de outra pessoa, meu irmão, é sua responsabilidade e não do pastor, do presbítero, do diácono, do outro irmão, resolver aquela questão. Se você não fizer, não se ache tão justo, porque você está pecando. Perceba, você sabe do pecado do irmão, se você omite, você está em pecado. Confrontação não é opção. Rimou. É ruim, é incômodo, é chato, mas é a sua responsabilidade no corpo de Cristo. Esse ambiente de trabalho piorou, porque a pessoa está sendo vergonha para o Evangelho. Você tem que chamar ao lado e confrontar. Se a pessoa primeira... Itália, empresas diferentes, viu? Se a pessoa primeira tivesse feito isso, eu nem tinha ficado sabendo. Que não é da minha conta, porque eu não presenciei, não testemunhei. Isso é uma coisa interessante sobre a questão de formação. Aí como é que eu vou fazer? Aí já pensou? Se eu vou lá falar com a pessoa? Complicado, né? Porque devia ter sido feito. Agora, quando envolve descrente, irmãos, aí complica. Porque você não pode pedir do descrente que pratique Mateus 18, né? Não tem como. Infelizmente, às vezes a gente tem que se meter. Se o irmão está sendo mal falado por um descrente, você tem que se meter para ajudar aquele irmão a saber se de repente procede, né? E ajudá-lo. E se não proceder, que se tiver alguma coisa a se tomar, providência, que seja tomado. São situações chatas da nossa existência, mas não pode se contornar. A informação também, meus irmãos, ela vai ajudar
a que você se acalme. O tempo que você vai levar para se informar é o tempo que a fervura diminui. Você pode respirar fundo e de repente vai descobrir que não tinha nada a ver do que estava sendo levantado naquela questão. Não? Às vezes é pura e simples maledicência. Bem, não só maledicência, bom destacar. Talvez você não tenha entendido o lado do outro corretamente e de forma precipitada já estava espocando. Mas ao ouvir que a outra pessoa tem a dizer, a sua ira, né, é dissipada. Número 5, irmãos, para nós encerrarmos. A ira injusta é um mal hereditário ou um comportamento aprendido? Assim como a sabedoria, a prudência e outras virtudes que podem ser aprendidas no livro de Provérbios, a ira e outros comportamentos tolos podem ser transmitidos e absorvidos. No início do livro, o filho é advertido a viver na companhia dos sábios e a evitar caminhos tolos. Do contrário, deixará os ensinamentos do pai e se comprometerá com o estilo de vida pecaminoso. Então nós vimos isso lá nas primeiras lições, né, irmãos? Como o pai adverte o filho de que companhias podem corromper, melhor dizendo, o seu comportamento. O mesmo acontece com a ira. O filho é exortado a não andar na companhia do iracundo. Provérbios 22, 24. Vamos lê-lo aqui já antes de continuarmos. 22, 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Olha aí. O iracundo e o colérico não são pessoas que eventualmente reagem de maneira desmedida. São pessoas que facilmente, de modo habitual, perdem a paciência. São conhecidos por sua falta de inteligência emocional. A ordem é para não se associar, não manter com essas pessoas relacionamento amigável com base em interesses ou vícios comuns. Talvez o filho não possa evitá-los no trabalho ou na faculdade. No entanto, não deve se tornar amigo deles, porque aprenderá as suas veredas e sua alma ficará presa. Sem manter distância segura, o estilo de vida do iracundo se tornará tão familiar para o jovem que este será enlaçado. Versículo 25. E passará naturalmente a viver de forma semelhante. Então, repetindo 24 para pegar o contexto com 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Novamente, meus irmãos, Provérbios não está dizendo que em 100% dos casos isso vai acontecer. Não. Jesus, por exemplo, obviamente não pegava os maus traços e comportamentos com quem ele convivia. Por exemplo, os apóstolos, né? A inconstância de Pedro, né? E, por exemplo, Jesus não pegava nada disso. Mas, irmãos, cada um de nós temos um nível de influenciabilidade dependendo do nível de intimidade que temos com a pessoa. Inclusive, eu já vi isso em casais de longos casamentos, de longa convivência, acabam pegando vícios e virtudes um do outro. As virtudes, maravilha, agora os vícios, uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado em família, casal e família estendida, é não tolerarmos certos comportamentos, né? Fofoquinhas, por exemplo. Tem até a brincadeira que o prato do domingo no almoço é a carne do pastor, né? Não vai funcionar, ela é dura e seca, né? E não tem gosto nem de galinha, então não vai adiantar nada. Então você tem essa mania, por quê? Acaba se criando essa bolha carnal e maligna, onde dentro de casa a gente fala dos outros e tolera isso daí. Não precisa levantar a mão, mas isso acontece. E é uma coisa que a gente passa pano, passa a mão na cabeça da situação como tolerável. Perceba, meu irmão, fofoca entre eu e minha esposa continua sendo fofoca. Não tem como é que eu vou dizer? Passe livre, um indulto. Muito pelo contrário, eu estou contaminando o meu cônjuge com um comportamento assim. Se este ou qualquer outro tipo de pecado ter sido tolerado no seu casamento ou na sua família, talvez um bom exercício para o próximo almoço, em vez da carne do pastor, seria você pedir perdão uns aos outros. Nós temos feito isso, tem que acabar, isso tem que parar. Recentemente nós tivemos que lidar com um problema
em que durante muito tempo as reclamações de um eram acolhidas e toleradas pelo outro e tomadas como realidade, como verdade. E não acabou bem. A amargura de um contaminou o outro e acabou criando uma massa, porque um não teve a coragem de dizer: meu irmão, minha irmã, porque lembre-se, nosso filho, pai, mãe, tio, primo, cunhado, pouco importa, se crente for, também é irmão em Cristo. Um não teve coragem de dizer para o outro: meu irmão, minha irmã, isso não está correto. Se você está com esse problema, com fulano, precisa ir lá e resolver. Aí o problema de relacionamento que era de um, multiplicou-se por 2. Foi minorado no segundo, é verdade, o segundo era mais panos quentes, né? Se fala, né? Vamos deixar para lá e tal, mas ainda assim havia contaminado, infelizmente. Bem, o mesmo... já lemos esse texto, né? O 22:5. O livro de Provérbios assume a premissa de que as pessoas são moldadas pela companhia que escolhem. A maneira como controlamos ou manifestamos a ira pode ter influência direta do ambiente que fomos formados ou no qual estamos inseridos. Não significa dizer que o homem é produto do meio, mas que o coração é influenciado pelo meio. 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Bem, nossa lição disse que eram ambas as coisas, mas não tratou da segunda. E obviamente a segunda é óbvia, meus irmãos. Nós vemos temperamentos passando um para o outro, né? Nós vemos temperamentos nossos passando para os nossos filhos, bons e ruins. Mas isso não pode ser uma desculpa, uma justificativa para eu agir com ira. Acima de tudo isso, irmãos, acima da minha criação, acima da minha herança genética e acima das minhas companhias, está a pessoa de Cristo em mim. E a transformação que o Espírito Santo faz e continua fazendo na minha vida. Esse é o antídoto para absolutamente todas essas influências que a gente pode mencionar aqui no nosso estudo. Ok? Encerrando, meus irmãos, hoje a gente usou nosso tempo bem no full, porque até começamos atrasados, né? Conclusão. Aprendemos na lição de hoje que boa parte da nossa habilidade, para resolver problemas e para reagir a situações tensas, não foi repassado ao longo da nossa formação. Nos foi repassado ao longo da nossa formação. Estar consciente dessa verdade é importante tanto para os pais quanto para os filhos. Os pais precisam fazer uma autoavaliação, assim como uma avaliação familiar, a fim de que, juntos, possam verificar se a disciplina e a correção dos filhos têm sido aplicados de maneira injusta ou impaciente, ou se têm sido iracundos na forma de resolver seus problemas e administrar o lar. Aos filhos, cabe a decisão de se comprometerem com a sabedoria, a fim de que alcancem a inteligência emocional. Não podemos esquecer que somente o Espírito Santo pode conceder ao crente a capacidade para administrar de maneira sábia as emoções. Eu queria terminar, meus irmãos, com um gancho aqui da nossa conclusão, que nosso primeiro ambiente de discipulado é, claro, é o lar. Os seus filhos passam 1h30, 2 horas de manhã na EBD, mais 1 hora durante a mensagem no culto à noite infantil, parte dos filhos inclusive, e aí ele vai passar horas a fio, por exemplo, na companhia de estranhos na escola. Inclusive aprendendo comportamentos questionáveis, ou pelo menos testemunhando comportamentos questionáveis. Percebam, meus irmãos, que a tarefa de pais e outros que são responsáveis pelas crianças, ela é hercúlea. É mais um dos trabalhos de Hércules. Porque você tem que confrontar e desprogramar boa parte daquilo que as crianças aprendem na escola. Já lidei com pais que contaram que seus filhos aprenderam a morder porque viu o outro mordendo o coleguinha na escola, achou que era legal. E aí os pais conversaram: algum dia o papai já lhe mordeu aqui? Seu irmãozinho já lhe mordeu aqui? Desconstruindo uma coisa tão besta, tão boba, mas que a criança pegou do coleguinha. Na época da minha vida, sabe lá por que eu passei a ser cicioso? Alguém sabe o que é cicioso? É a pessoa que quer alcançar o path,
Fala com a língua entre os dentes. Você está falando inglês, isso é português mesmo. A sábia da minha mãe matou na cabeça. Quem é que você está imitando na escola? Porque de uma hora para outra, se você passa a ter um comportamento que eu não tinha, ele saiu de algum lugar. Tem criança que quando começa a falar desenvolve algum traço que precisa ser corrigido, anda na ponta dos pés, ou é cicioso, ou qualquer outra coisa, que aí você vai fazer terapia e assim vai. Mas não. Eu não tinha idade para pegar uma coisa feita genética ou uma coisa assim. Estava imitando o cara maneiro da escola. Então perceba, meus irmãos, isso é um exemplo simples para mostrar que há outros comportamentos que a gente começa a verificar nos nossos filhos, se não estiverem sendo combatidos com a palavra e com o ensino apropriado, vão se permanecer neles. E a ira, obviamente, é um deles. Agora deixa eu passar para uma instância um pouco mais complicada. Quando esses comportamentos são adquiridos de nós, da forma como tratamos uns aos outros. E eu disse para você do alto de 30 anos de casamento, e pai quase vai completar semana que vem 28 anos. Não tem máquina do tempo. Não tem como desfazer. Às vezes que você brigou, gritou dentro de casa, às vezes que você respondeu atravessado, não tem como desfazer. Então é você que está no começo da caminhada, eis aí a dica. Crianças são esponjas. E o nosso comportamento Jedi, o Darth Vader, passa, absorvido de uma maneira ou de outra. Tem um homem que escreveu um livro chamado Se Eu Fosse Começar Novamente o Meu Ministério. Acho que é esse o nome do livro. Tem muita coisa boa no livro, outras coisas eu não concordei não, mas o livro é proveitoso de alguma forma. Esse livro, meus irmãos, a gente pode fazer absolutamente todas as áreas da nossa vida. Se eu fosse começar novamente o meu casamento, não casar de novo, começar novamente o meu casamento. Se eu fosse começar novamente a minha paternidade, se for o meu caso, ou a maternidade, todos nós temos lamentos que a gente gostaria de fazer. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que, número 1, nós podemos orar para que o Espírito Santo mude as situações em nós ou nas pessoas, independente do tempo que passou, e nós podemos mudar para que daqui em diante as coisas possam mudar ao nosso redor. A ira é uma das questões. Há muitas outras que nós podemos levar em consideração para criar um ambiente que influencie de maneira positiva, muito mais do que negativa. Amém? 11 horas em ponto, vamos orar? Iniciando nosso tempo de hoje. Vamos colocar de pé. Deus amado, estamos lidando a Deus esta manhã com algo que nos acompanha provavelmente na maioria dos dias dos nossos meses e anos. De maneiras diferentes, interna ou externamente. Nós temos lidado com o nosso temperamento, com o nosso pavio curto, nossa cabeça quente e diversas outras ilustrações que usamos para tentar pintar de uma maneira menos grave o que é a nossa ira, a nossa raiva, nas suas mais diversas manifestações. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e dá-nos graça e obediência para consertar o que precisa ser consertado e mudar o que precisa ser mudado. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, de maneira tão abundante, com que trata esse termo, essa questão, e trata esse tema, ó Pai, de uma maneira que venha mudar, de não vermos como uma coisa que simplesmente acontece, mas como algo que realmente precisa ser tratado, endereçado, priorizado nas nossas vidas. Como somos impacientes, como somos imediatistas, como somos ansiosos, como somos tantas coisas que provocam raiva, ira e uma injusta indignação. Possamos olhar para Jesus, quanta paz, quanto controle, quanta tranquilidade o nosso Senhor experimentava, apesar de tudo que viveu e sofreu. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais pequenos cristos e imitarmos nessa e em outras áreas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.